Olá, seja bem-vindo ao Café com Ney, o segundo episódio. E olha que negócio massa, é a primeira convidada. E a primeira convidada é uma pessoa muito especial, porque foi minha aluna em sala de aula, foi minha aluna em mentoria de inteligência emocional, foi minha aluna em mentoria de vendas, mas foi minha coach. Eu fiz processo de coach. Então, mais do que nunca, você que é mulher, que acha que tem que exercer o papel de mãe, de empresária, de esposa, e não sabe como é que toca tudo isso, e tem mais, ela tem algo muito próximo a mim, que é uma fé inabalável, são valores assim fantásticos que se parecem com os meus. Eu estou falando hoje com a Meline Barbosa, sou seu fã, você sabe disso. Honro a sua história, você está aqui hoje para contar o que você quiser. Como eu te falei, nada foi combinado, tem as perguntas, e a primeira dela, quem é a Meline Barbosa? Oi, Paulo. Primeiro, obrigada pelo convite. Fiquei honrada, de fato. E todos os processos que a gente passou junto, para mim, foi um grande aprendizado. A Meline, ela é mulher, primeiro de tudo. Eu sou esposa, sou mãe, sou filha, sou amiga, sou uma profissional do mercado de seguros, sou corretora de seguros, gestora de uma empresa de seguros. E hoje eu me digo que eu sou uma mulher realizada, né? Em busca ainda de muitos projetos, mas feliz com tudo que eu construí até agora. Essa sou eu. E chegar a essa realização não é fácil, Meline, e eu sei muito da sua história, muito mesmo. Então, para eu arrancar isso de você, eu tenho que lhe fazer algumas perguntas. E a primeira delas é: como foi que você se descobriu naquela necessidade? Porque você tem duas fases. A primeira fase é a Meline, executiva, funcionária, CLT. A segunda fase é a Meline, empresária. A gente vai falar isso mais na frente. Mas quando foi que você disse assim: "Ó, a partir de agora eu tenho que procurar um emprego, a partir de agora eu tenho que ter meu salário, a partir de agora eu tenho que ter meu ganho"? Conta um pouco da sua infância para cá. É, Senta que lá vem a história, né? Eu diria dessa forma. Fui criada pelos meus avós maternos e numa escassez bastante difícil mesmo, em que na minha infância tive momentos que não tinha café para tomar. Se tinha o café, às vezes não tinha o pão, né? Então eu tive essa infância bem escassa, bem difícil. E fui crescendo, tinha um desejo no meu coração de sair daquela vida, sempre tive, mas eu vim do interior, né? Nasci em Itapipoca e morei boa parte da minha adolescência em Tururu, que é um município vizinho. E acredito que desde sempre a fé ela fez com que eu enxergasse essa saída, né? Esse caminho para eu chegar em algum lugar. Então, eu tive a oportunidade aos 16 anos de vir morar em Fortaleza para ajudar uma pessoa, uma senhora que tinha ficado viúva, em troca de estudar, né? Alguns estudos, alguns cursos. E aí eu vim, pedi permissão à minha avó, vim, comecei a estudar, terminei o ensino médio, comecei a fazer esses outros cursos que eu tive a oportunidade, mas casei muito cedo, né? Muitas vezes a gente sai do relacionamento pai e mãe ou de quem é o tutor da gente naquele momento em busca de fuga, né? E talvez tenha sido isso que me fez sair naquele momento para entrar no relacionamento. Então, eu fui mãe muito cedo, aos 22 anos, tive a minha primeira filha e a partir daí eu senti a necessidade, eu já estudava, eu sabia que o único caminho, Paulo, que eu tinha era estudar, não tinha outro, né? Tinha deixado meus parentes lá no interior e a situação continuava a mesma. Então, ganhei uma oportunidade de um vizinho que era corretor de seguros para trabalhar com seguro. Mas antes disso, eu tive que fazer faxina, eu aprendi a fazer unha, eu cortava ponta de linha de roupas de facção para poder dar o sustento para a minha filha, né?
E aí foi quando eu ganhei essa oportunidade, eu pedia para trabalhar de graça para o meu vizinho e dizia para ele, só quero uma oportunidade de aprender. E ele ria muitas vezes, né? Brincava, dizia assim, mas que trabalho de graça, né? E aí foi quando me surgiu a oportunidade de trabalhar numa corretora de seguros como secretária, recepcionista. É um período de 30 dias para tirar férias. E desses 30 dias para tirar férias da recepcionista da corretora, eu estou no mercado de seguro há 17 anos. Então, a necessidade de entrar no negócio, de mudar de vida, ela veio da escassez da infância, né? Da necessidade de não aceitar aquela vida difícil que eu tive lá na infância, onde, em alguns momentos, eu gosto sempre de citar isso para algumas pessoas como exemplo, que eu não tinha dinheiro. Minha avó, né, que são os meus pais de coração que me criaram, eles não tinham dinheiro para me dar roupa, sapato. E eu lembro que uma vez eu pedi um sapato à minha avó, que era um tamanco, que na época era assim, o auge, era um tamanco da Carla Pérez. Todas as minhas amigas, colegas tinham, e ela não tinha condição. E a minha avó fazia carvão. E aí ela foi e disse, vamos fazer o seguinte, vamos fazer carvão comigo, que quando a gente receber o dinheiro, eu te pago pela quantidade de carvão que tu produzir e tu compra o sapato. E assim eu fiz, assim, por várias vezes eu fui fazer carvão, colher madeira, colocar no chão para conquistar essas coisas. Então, toda vez que eu lembrava daquela situação, me impulsionava, né? Eu digo sempre que a gente tem 2 espelhos para refletir. Ou a gente fica na vitimização, o espelho olhando, que vida difícil, ou a gente olha e reflete e diz, não, não é o que eu quero para mim, e eu vou fazer o melhor que eu puder para mudar. Então, foi isso que eu fiz. Diante daquela situação de ter sido mãe cedo, mãe jovem, não fiquei parada e fui buscando as oportunidades, e sempre que elas apareceram, foi analisado se era bom ou ruim. Às vezes a gente falha, né, erra, mas fui também aprendendo com essas falhas, e muito do que eu sou hoje foi dessa infância escassa que eu passei, que tive que superar, né? Você sabe que, inclusive, um dos motivos da nossa mentoria, né, do nosso coaching, era para superar esse medo, né? Um medo que vinha lá da infância, que aos 38, 37 anos ainda existia dentro de mim, o medo de me posicionar. Então, o meu primeiro passo para a mudança foi sair do interior, o nascimento da minha filha, e aí, a partir daí vieram outras etapas. Você disse que você descobriu no processo de coach que você tinha, por conta da infância, aquele medo de se posicionar. Geralmente, o medo de se posicionar é o medo da crítica, o medo do fracasso, o medo de ouvir não, que está muito ligado àquela infância do que você ouviu do pai, da mãe, da avó, do tio, do ambiente, do que você sentiu. E muitas vezes esse não paralisa a pessoa. Eu até digo que quando você é pequeno, o seu primeiro desafio é aprender a sentar no berço, né? Depois Sim, engatear, sim. depois você levanta, depois que você levanta você aprende a andar e você não quer mais engatear, porque você vai vencendo limites. E quando você esbarra num desses limites, num desses obstáculos, que foi o que você percebeu, ele te paralisa e ali vira seu limite. Sim. Quando foi que você teve aquela virada de chave, que você percebeu que o seu nível de consciência ficou claro que o medo que você tinha era daquela Meline pequena e não a Meline adulta com 38 anos de idade? Paulo, acredito que tenha sido assim, acho que a gente fez 10 sessões, se eu não me engano, né? A partir da quinta, me veio a consciência, porque eu já tinha te trago muitas informações, mais da infância do que da vida adulta em si, né? E já tinha passado na vida adulta por dificuldades, dias difíceis, né? Uma separação difícil. Mas quando eu falava, às vezes, para você, o medo de perder, de não ter comida, de não poder dar comida para as minhas filhas, de não ter o trabalho ali, ou às vezes de me posicionar
mesmo já tendo toda a bagagem que eu tinha com relação ao meu lado profissional, né? E também vindo com o pessoal, eu lembro que teve um momento em que na mentoria foi me feita uma pergunta, né? E aí a pergunta, ela me fez cair a ficha, que assim, o meu medo era o medo de me faltar alimento mesmo. Era o medo de que eu lembro, com 5 anos, eu ia pro colégio, não tinha café para tomar, e às vezes só tinha café com farinha, e às vezes nem tinha. Então, naquelas perguntas, naquele momento, na quinta mentoria que nós fizemos, no quinto encontro, me veio essa situação onde aquela escassez da infância fazia com que eu também tivesse medo, inclusive, de me posicionar. Porque o medo de me posicionar, talvez, dentro do meu subconsciente, iria me fazer perder ou a oportunidade do trabalho, ou aquele momento, não seria exatamente o que eu gostaria, mas era uma falta de segurança que vinha daqueles momentos. Então, quando você me trouxe a lucidez, eu digo que trouxe a lucidez mesmo porque eu não conseguia enxergar. E aí, quando eu consegui enxergar que eu poderia sim me posicionar, porque eu já tinha capacidade suficiente, discernimento suficiente, entendimento e conhecimento suficiente para que eu me posicionasse, e que com todo o conhecimento que eu já tenho adquirido naquele momento, que eu já tinha adquirido, eu jamais passaria por aquela situação novamente. Então, aquilo me trouxe assim, uma clareza que hoje, sim, eu já era segura, mas naquele momento me trouxe uma segurança, eu digo, profissional, porque a minha segurança pessoal, Deus já tinha trabalhado em um determinado momento, onde eu consegui realmente me posicionar para o que eu gostaria. O desafio de você fazer um processo de coach é que você não pode dizer o que você está pensando, nem o que você já sabe. Você tem que fazer pergunta para a pessoa refletir. Na realidade, o que é que estava acontecendo com a Meline daquela época, com a Meline do passado? Você não estava abandonando o passado, estava vivendo nele, e aí toda vida que surgia alguma oportunidade para você, você encarava como risco, disparava um gatilho do passado, porque sua mente não sabe se você está hoje ou está naquela época do passado, e aí você voltava a Meline com medo da escassez, da falta de comida, disso e daquilo, e as oportunidades iam passando. Eu me lembro que eu disse assim para você: tire a nuvem da sua frente. Sim, sim, Eu me lembro verdade. que teve uma sessão que eu falei desse jeito. Foi. Tire a nuvem da sua frente, enxergue o sol que está do outro lado. E aí fui embora. E deixei você muito reflexiva em relação a isso, né? Verdade. Não é? Tem duas frases, Meline. Tem duas frases que eu gosto muito. Uma: quem teve um passado sofrido construiu uma mente forte. E a outra: um animal de barriga vazia aprende a caçar. Então, quem tem um passado sofrido, que teve escassez, que teve resiliência, já sabe como passar quando tiver esse tipo de situação. Se torna uma pessoa mais resiliente, se torna uma pessoa mais forte. A gente tem muita coisa em comum, né? A escassez, o abandono, o sofrimento, o Titanic do primeiro casamento dos dois, né? A gente tem uma história muito engraçada que eu consigo ver nos seus olhos, muita coisa que você honra o passado. E quando eu digo para você que a pessoa se constrói uma pessoa forte, é que tem muita gente que vive do passado e não enxerga a possibilidade do presente. Você se sentiu, em algum momento, por tudo que você passou, algum não merecimento para você ter o que você tem hoje? Não, nunca, em nenhum momento eu me enxerguei dessa forma. Acredito que o fato de eu ter trabalhado muito forte em mim, desde que eu vivi algumas experiências com Deus, e isso me fez trabalhar o perdão, né? A primeira pessoa que eu perdoei foi meu pai biológico. Eu perdoei meu pai biológico com uns 17, 18 anos, aproximadamente. E a partir daí,
eu já tirei um peso que eu carregava que não era meu. Então, tudo que foi vivido para frente após esse perdão, toda vez que eu precisei perdoar alguém, né, que havia me ferido, alguma situação que havia necessidade, eu fiz. Então, diante disso, sim, não me senti culpada. Eu me sentia com medo. Eu volto a falar que assim, o medo ele me paralisava em alguns momentos. Eu acredito que mais o momento profissional do que o próprio pessoal. Mas eu costumo dizer e falo, vivo isso e leio muito, né, que lá na Bíblia ele fala do esforço, né? Esforça-te que eu te ajudarei. Então, tudo que eu conquistei ao longo desses anos, né, na minha vida, eu estou com 39 anos, foi por esforço. Eu não precisei passar perto de ninguém, eu não precisei enganar ninguém. Eu sempre trabalhei com muito respeito, eu sempre vivi com muito respeito e honestidade, procurando ser leal com as pessoas que estavam ao meu redor, tentando ser a minha melhor versão. Então, diante de tudo isso, quando eu lembro desse versículo da Bíblia, esforça-te que eu te ajudarei, aí eu entendo que eu mereço porque eu tive esforço. E é fruto desse esforço, né? É justo. Deus entrega isso de uma maneira, para mim, muito clara. Então, assim, a culpa de ter o que eu nunca tive. Sim, nunca senti. Eu sentia culpa por outras situações, né? Eu sou filha de uma mãe de 7 filhos, né? Eu sou a mais velha. E, infelizmente, alguns dos meus irmãos não, não tiveram o mesmo esforço que eu, ou não têm ainda o mesmo esforço que eu tive. Ou não tiveram a mesma fome de caçar Ou que não você tiveram teve. exatamente a mesma. A história do espelho, né? Eles se Isso. enxergaram no espelho da vitimização e eu optei por não olhar dessa forma. Então, por eu viver hoje uma vida confortável, já há algum tempo eu tenho uma vida confortável, consigo dar um conforto para os meus filhos, né? Tenho as minhas conquistas materiais, em alguns momentos eu me sentia culpada deles não viverem dessa forma. Mas isso também foi trabalhado no meu processo de coaching, em algumas terapias que foram feitas. E lendo a Bíblia também eu consegui enxergar que, assim, o trabalhador ele é digno do seu salário, né? Então, a gente tem direito de colher o melhor dessa terra, desde que eu esteja fazendo o esforço devido. Então, chegou um momento onde, hoje, Paulo, eu lhe afirmo assim, com meu coração tranquilo, a vida é feita de escolha. Eu escolhi sair do interior, eu escolhi, quando eu saí de um casamento difícil, perdoar. Eu escolho todo dia me esforçar para fazer o melhor e para colher o melhor. Eu acredito que se eu plantar uma boa semente, vai ser uma boa semente que vai ser germinada e o fruto vai ser bom. Então, não carrego essa culpa. Graças a Deus. Na sua trajetória, quando você foi minha aluna em sala de aula mesmo, online, no Sim, auge da pandemia, sim. eu me lembro que você ainda se enxergava como funcionária, mas você já era Sim. gestora. Já. Já era gestora. Então, você desenvolveu primeiramente o lado de gestão, o lado de liderança, você sempre exerceu o papel de liderança. Sim. Quando eu fui ministrar treinamento de inteligência emocional no grupo que você trabalha, você já tinha um poder de liderança, inclusive nos outros setores. Sim. Isso tem a ver com o fato de ser aquela irmã mais velha mandona, que ficava ajudando a criar os irmãos? Tem muito a ver, com certeza. Acredito que o fato da gente ser irmão mais velho traz muita responsabilidade de abrir o caminho e de ser exemplo, né? Apesar de eu não ter convivido com alguns dos meus irmãos, né? Mas eu sempre busquei ser esse exemplo para eles. Mas, acima de tudo, acredito que quando eu saí da casa da minha avó, que é a minha mãe que me criou, eu disse, eu não volto mais. E eu não vou decepcionar. Então, aquilo ali me fez, de uma certa forma, buscar essa liderança para a minha vida
E com a liderança para mim, porque eu tinha que buscar ser disciplinada, fez com que eu também levasse essa disciplina para os meus irmãos, né? Tentar levar para eles. E aí isso me fez sobressair no meu lado profissional, né? Eu comecei, como eu falei, como secretária, recepcionista, e aí depois fui ajudar em outras funções na corretora. Um ano depois eu já estava vendendo dentro da agência. Trabalhei um tempo vendendo dentro da agência do banco, batendo meta. Quando eu vi que era bom bater meta e ganhar dinheiro, aquilo ali me abriu os olhos, assim, brilhou. É isso que eu quero fazer para a vida toda. E, assim, eu sempre me sobressaí porque em alguns momentos onde a equipe precisava se posicionar, as pessoas ficavam caladas. E eu não ficava. Sim, quando eu tenho uma tese comigo, que eu digo, quando a gente está errado, a gente baixa as orelhas e se corrige. Mas quando a gente não está errado, a gente tem sim que se posicionar. Então, eu sempre era a pessoa que me posicionava, eu fazia parte de uma equipe de 4 pessoas no banco, e era eu sempre que falava. Então, as pessoas já enxergavam em mim essa liderança. Na escola mesmo, quando eu estudava, o que aparecesse eu fazia, eu estava ali à frente. Muito cedo eu comecei a ir para a igreja católica, e assim, Deus me amou desde sempre, porque apesar dos meus parentes, minha avó, eles serem católicos, mas não são praticantes. E eu desde sempre fui para a igreja. Eu ia sozinha para a missa, né? Eu fui coroinha do padre. Então, assim, essa liderança, de certa forma, ela nasceu comigo. Acredito que Deus tem um propósito para isso. Mas ao longo do tempo eu fui desenvolvendo essa liderança para chegar onde eu estou hoje. Foi um processo bem, bem longo, mas o meu lado natural, assim, ele já tinha esse perfil a liderar. Acredito que foi só desenvolvimento mesmo ao longo dos anos. Mulher, tem uma letra de música da Rita Lee, né, da famosa Rita Lee, que ela diz que mulher é um bicho esquisito e que todo mês sangra. Mas esse bicho esquisito consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Consegue carregar um bebê, como você está hoje, com 7 meses, consegue ser empresária, consegue ser esposa, você já vai para o 4º filho. Sim. Como é que você consegue, como é que a mulher consegue ter todo esse jogo de cintura para que o marido se sinta amado, para que os filhos se sintam amados, para que o seu bebezinho que está aí se sinta amado e que quem está fora não se sinta com ciúme. Ao mesmo tempo, a sua equipe tem uma dependência muito grande de você no sentido emocional, no sentido de líder. Como enfrentar esses desafios do dia a dia num mundo onde a principal moeda é dinheiro e tempo e as pessoas querem respostas para ontem? Paulo, eu aprendi, eu vou citar muitas vezes a Bíblia, mas eu aprendi que lá na Bíblia em Eclesiastes fala que há um tempo para tudo, determinado sob o sol. Então, o que a gente precisa é focar naquilo que a gente quer com relação a esse tempo de qualidade. Muitas vezes, e aí eu vou falar da realidade mais recente, as pessoas elas perdem muito tempo com rede social, elas perdem muito tempo, às vezes, até olhando a vida do outro, esquecendo um pouco da sua, né? Vendo o que o artista está fazendo. E aí eu sou muito intencional, né? Não fui sempre assim, né? Sempre que eu fui dessa forma. Eu também tive uma girada de chave em 2013, quando eu fiz eu fiz o primeiro curso de PNL em 2013, e foi nesse momento que eu percebi que eu chegava em casa e eu também estava indo para o celular. E aí, nesse momento, eu dediquei tempo. A partir desse dia, foi um final de semana inteiro, eu cheguei no domingo em casa, fui sentar, fui brincar com as minhas filhas. Eu tenho um registro desse dia, porque eu queria que ficasse guardado. Então, quando eu percebi que não era a quantidade de tempo que eu passava com as minhas filhas no trabalho, mas sim a qualidade
que eu dedicava para elas ia fazer diferença. Então, hoje, o meu intencional é na qualidade de tempo. Eu tenho um esposo, eu tenho 3 filhos e mais um na barriga, que vai já nascer. E aí, conciliar o trabalho com toda essa bagagem. E aí, muitas vezes, eu estou estudando, fazendo alguns cursos. Eu iniciei uma nova graduação ano passado, eu tive que trancar por conta da gestação. O que eu faço é determinar um tempo para cada um. Né? Quando eu chego em casa, por exemplo, os meninos, a minha filha mais velha tem 18 anos, a do meio tem 12, o menor tem 4. Então, são assuntos diferentes, todo mundo quer falar. Meu esposo chega também, e aí já quer atenção, e a gente vai conciliar. Nós temos, sim, o nosso momento, tanto eu com meu esposo, quanto eu com os meus filhos e as minhas filhas. Procuro sair sempre com eles, fazer o dia que é um programa de mãe e filhos. Então, sai só eu e os meus filhos, muitas vezes sai só eu e meu esposo. No trabalho, eu me dedico naquele horário onde a gente tem um expediente, eu me forço a estar disponível para a minha equipe, para os meus clientes, para meus parceiros de 8 às 17h30. Mas, assim, sei que você sabe muito bem como é a vida de corretor de seguros. Eu estou disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, eu não fico grudada no celular. Mas meu celular está disponível na hora que tocar, eu vou atender. E a clareza. Eu levo muita clareza nos meus relacionamentos, né? Formo para os meus filhos, porque que naquele momento eu tenho que trabalhar, eu tenho que focar. A gente alinha isso muito bem em casa. Eu alinho muito bem com a minha equipe. Quando falo da dependência emocional que a minha equipe tem, acaba que a gente cuida de pessoas. Não adianta você dizer que eu contratei uma pessoa pelo CPF. Por trás daquela pessoa, como eu já passei por situações difíceis no trabalho, oriundas da minha vida profissional, hoje os meus colaboradores também podem estar passando por situações assim. Então, eu tenho que, muitas vezes, chegar, saber como é que está. Muitas vezes não produz melhor porque deve estar com algum problema ou passando por alguma situação, onde eu posso dar uma palavra, onde eu posso aconselhar, onde eu posso ajustar de alguma forma. E eu acredito que a gente precisa olhar para outra pessoa no olho, ser o mais humano possível, né? O tempo de qualidade não é quantidade. A gente vê hoje muitas pessoas falando de tempo de qualidade, virou até moda. Tempo de qualidade, tempo de qualidade. Mas que tempo de qualidade é esse? Eu aprendi em uma palestra que eu participei, o significado da palavra íntegro. E aquilo me chamou a atenção de uma forma que, hoje, em qualquer momento que eu estou, se eu estiver assistindo uma palestra, se eu estiver assistindo uma pregação, uma aula, e alguém está conversando atrás de mim, aquilo me incomoda, porque o íntegro é ser inteiro. Você está ali por inteiro. Então, quando a gente está com o marido, deixa o celular de lado, conversa, seja íntegro com ele, ou seja, esteja presente por inteiro naquela situação, naquele momento, naquela relação. E aí eu vivo dessa forma. Hoje eu concilio fácil, não é? Uhum. Mas tem dado muito certo, graças a Deus. Assim, a gente tem uma família abençoada, organizada, com as nossas dificuldades, claro, né? Com as fases dos filhos. No trabalho também não é fácil, não é assim, Alice nos Países das Maravilhas, mas é possível. É possível quando você coloca em prática aquilo que você, inclusive, aprende nas mentorias, nos cursos, nos treinamentos, nos livros que você leu, e aí você olha para o outro dessa maneira mais completa, íntegra. Que assim, você falou em redes sociais e eu vou trazer isso para o mercado de trabalho. Uhum. Hoje, quando você tem uma equipe, você tem uma geração muito tudo para ontem, tudo muito rápido, tudo comprar pronto. E, na realidade, o ser humano tem uma mania de se comparar com o outro, nunca com ele mesmo. E quando eu falo se comparar com o outro, eu me comparo com o Paulo de ontem e o Paulo de ano passado. E outro dia eu estava fazendo uma reflexão em 2019 e 2024, 5 anos.
5 anos não é muito tempo, mas quando você coloca coisas em prática, Sim. se faz muita coisa. Em 2019 eu tinha uma formação acadêmica, 2024 eu tenho 2 formações, 2 MBA, uma especialização, Master Coach, reciclagem de coach, mais uma formação em PNL e tudo que a gente constrói. Então, eu comparo o Paulo 2024 com o Paulo de 2019. E, normalmente, essas pessoas, essas gerações de hoje, elas se comparam muito com o que ele vê no Instagram, no Facebook, no YouTube e a vida do outro. E quem vê palco não enxerga os bastidores. Não é isso? E hoje se fala muito em saúde mental por conta disso. Tem hora que é preciso fazer o básico. Exemplo, sábado agora, eu notei que a minha esposa não estava bem de jeito nenhum, não estava com a cabeça legal, e eu chamei para vários lugares. Quando eu vi que ela não queria sair de casa de jeito nenhum, eu disse, confia em mim, vamos fazer um passeio. Levei, botei o pé na areia da praia de noite, e andei pela praia e chegou numa barraca, eu disse, moço, traz uma cerveja para essa moça aqui. E eu não bebo, você sabe disso. Uhum. Eu tomei meu velho copo com água. E aí mudou totalmente o astral, voltou mais leve. Será que essa tal cobrança também não atrapalha da pessoa enxergar que muitas vezes é fazer o simples, é fazer o óbvio? Com certeza. Eu acredito que só atrapalha. Eu procuro fazer, eu procuro viver dessa forma, assim. Muitas vezes, e você falou assim, algo muito certo, tenho falado isso muito lá em casa com a minha filha, acabou de fazer 18 anos, entrou aí numa crise existencial, e a situação dela é exatamente essa que você colocou. A minha filha fez 18 anos, ganhou a habilitação de presente, nossa, né? E tá na faculdade de psicologia, entrou na faculdade de psicologia, já quis fazer um estágio, ela está estagiando 4 horas, ou seja, está ganhando dinheiro também. E aí ela começou a chorar. Simplesmente ela começou a chorar. Por quê? Porque eram muitas mudanças ocorrendo, e aí na rede social o que ela vê não é essa realidade. Os amigos, os colegas, estão em outra realidade também, postando tudo muito lindo, todo mundo viajando, todo mundo sai todo final de semana, todo mundo vive essa vida que parece perfeita. E aí eu cheguei para ela e disse, você tem que se comparar, se você for se comparar com a rede social, você não vai saber da realidade das pessoas. Olha quem está ao teu redor e olha quem era você antes e quem era você agora. Compare-se, inclusive, comigo, né? Paulo, ele fala lá na Bíblia também que há alguma responsabilidade muito grande, sabe, Paulo? Que é ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eu digo isso para minha filha sem culpa. Eu digo, pode me imitar. Pode fazer o que eu estou fazendo. Eu já errei, eu já sei onde é que eu não posso errar. Eu posso até, por uma tentativa de um novo negócio, uma nova situação, falhar, mas esse caminho percorrido eu já sei o que eu não posso fazer. Então, pode me imitar. Então, eu disse para ela, você precisa se comparar com quem você conhece, com quem você sabe da realidade. Quantos colegas seus saíram do ensino médio e estão fazendo um estágio, estão fazendo uma faculdade? Quantos colegas seus fizeram 18 anos e ganharam a habilitação? É a tal da grama do vizinho é mais verde do que a sua, É mais né? verde, exatamente. Então, essa questão da rede social, existe até a questão da maternidade perfeita, né? A maternidade perfeita, o casamento perfeito, o filho perfeito, o trabalho perfeito. E aí, muitas vezes, quando você chega no escritório, você vai cobrar a pessoa pelo resultado, ela se frustra, né? O casamento se frustra, termina muito rápido, porque não é isso que apresenta na rede social, infelizmente. Mas a nossa realidade, a gente sabe que é difícil. É uma construção diária, é uma renúncia que tem que ser feita, é abrir mão, muitas vezes, do que só eu quero ou eu simplesmente preciso daquilo em prol de uma situação maior ou da família mesmo. E eu procuro viver
fora da rede social exatamente por isso. Fora que eu digo assim, eu tenho rede social, eu posto, algumas vezes faço algumas reflexões, mas ali não é o meu norte. Uhum. Não é de forma nenhuma. O meu norte são Mas pessoas... as pessoas terminam lhe cobrando, Sim, sim. principalmente pela função e pelo cargo que Eu, você eu tenho ocupa. postado agora um Você pouco. trabalha num dos maiores grupos econômicos no país. E você tem uma liderança enorme, principalmente quando você participa daquela convenção, que é a Sim, convergência que sim, vocês fazem. sim. Né? E ali a gente nota que existe uma cobrança de quem te segue, de quem É. te acompanha, dos seus colegas de trabalho. Esse período da gestação, eu tenho me afastado mais de gravar algumas coisas na minha rede social. E aí muitas pessoas vêm Mas perguntar. essa não era a hora, não? Porque assim, eu tô gestante, e aí eu tenho um problema de saúde, fibromialgia, que tem piorado um pouquinho na gestação. Então, a gente é de carne e osso. Eu tenho os meus momentos onde eu prefiro me isolar um pouco, porque esse período, por exemplo, passei um período onde eu não estava tão bem, por conta das dores, né? Muitas dores nas articulações, muitas dores nas pernas, sem conseguir dormir. E então eu preferi me afastar um pouco da rede social. E aí, nesse momento, as pessoas vêm e perguntam: cadê? Tá bem? Não tá bem? O que que aconteceu? Poxa, eu tô sentindo falta. Vem o grupo lá da igreja que vem questionar por que que eu não tô postando e pede para Aham. postar. Então, dentro da minha personalidade, eu preferi me isolar um pouco para melhorar, né? Eu não sou de murmurar. Quem me vê no meu dia a dia vai olhar para mim e vai dizer assim: poxa, ela tá super bem, eu não deixei de trabalhar. Eu ainda estou trabalhando, a Maria Helena nasce no final de março, e ainda continuo trabalhando, a trabalhar a minha gestação Ou inteira, seja, a gente está um mês um do mês. nascimento da Maria Helena É, é. dentro do Dentro do. previsível. Exatamente. Então, assim, eu não parei. Mas as pessoas de fato cobram, porque quando você tem um conteúdo, na verdade, algo que você fala, quando você tem prova social, né? Quando você tem algo para acrescentar e você fala, mas é coerente com o que você vive, as pessoas elas querem esse tipo de influência, porque hoje a gente vive num mundo de influência, né? Tem vários famosos aí que influenciam e é preciso ter cuidado. Então, muitas vezes eu realmente preferi me isolar nesse período por conta de trabalhar o meu emocional, para não jogar Uhum. qualquer coisa para as pessoas. Mas quem está próximo a mim nunca deixa de receber uma pitada de fé, porque é o que eu sou. É. Se eu não dormir, eu me afasto, mas eu vou orar e depois o sorriso está no meu rosto. Eu prefiro acreditar que vai ser uma noite melhor no dia seguinte, que o dia vai ser melhor, que eu vou conseguir. É essa fé que realmente me mantém de pé. E sempre me manteve de pé. Então, tem a cobrança, sim, de tá ali postando, de estar apresentando, de estar mostrando algumas coisas. Vou tentar melhorar. Sabe o que é, eu sou suspeito em falar, né? Eu acho que hoje as pessoas perderam um pouco da noção de valores. E valores são tudo aquilo que são inegociáveis para mim. E uma coisa que é inegociável é a minha fé em Deus. E a gente tem isso muito parecido, né? Uhum. E a fibromialgia é uma doença que ela chegou na minha família e atacou minha mãe e ela sofre muito com isso. Mas a fibromialgia ela avança muito quando você tem uma mente que você se abate. Uhum. E eu digo que você consegue muito na vida quando você tem fé. Sim. Exemplo, eu sou uma pessoa que eu não trabalho. Falei para o Matheus está aqui no estúdio vendo, ele vai confirmar. Essa semana ele me perguntou: Paulo, realmente você não tem ansiedade? Eu disse: não, Matheus, zero. Eu não sou preocupado com amanhã eu tenho gravação, amanhã eu tenho isso, amanhã eu tenho aquilo. É a maior tranquilidade do mundo. Eu me lembro que eu fiz a cirurgia
para colocar o aparelho no coração no dia 1º. Dia 16 eu ia ministrar uma palestra numa convenção gigantesca, num hotel com muita gente. E eu fui almoçar às 11 horas da manhã, porque a palestra era 4 horas da tarde, eu tenho todo um ritual de ir com cabeça tranquila. E a minha mulher olhou para mim e disse assim, você não está nervoso? Você não está ansioso? Eu disse, não. Como assim? Eu disse, não. Por que eu desenvolvi tudo isso? Eu quero ver se você concorda. A Bíblia, para mim, é o maior coach do mundo. Se Sim. a pessoa não acreditar que assim, tudo que Deus fez de tão maravilhoso está ali escrito, né? E se a pessoa não acreditar em Deus, pelo menos vá ler o livro mais lido do mundo, né? O mais comentado e Sim. mais lido do mundo. E na Bíblia eu aprendi uma coisa e foi aí que eu curei a ansiedade. Deus proverá. Tudo no tempo de Deus e tudo na hora de Deus. Então, eu não sou uma pessoa que eu crio expectativa, como vai ser, se vai ser, porque assim, quando você cria uma expectativa que você não realiza, a diferença é frustração. E quando você cria uma expectativa, não cria expectativa e que realiza, aí é muito bacana. E tudo isso, eu até comento, um dos momentos mais desafiadores da minha vida é que em momento nenhum eu tive medo da morte na UTI, na Covid, porque eu tinha plena convicção de que Deus ia me dar alguma missão para sair dali. Sim. Não é? Então, assim, quando você traz isso hoje, num mundo totalmente diferente do nosso, como é lidar com valores de pessoas dentro de uma organização onde você tem que separar, peraí, eu sou eu, você é você, nós somos diferentes, eu tenho que te respeitar, você tem que me respeitar, só que tem uma hora que você quer entrar numa... Você, que eu falo é o ser humano, você quer entrar numa guerra que não é sua. Para que eu vou comentar se fulano de tal brigou na internet, se o trio de não sei quem pegou fogo, se o time de fulano de tal perdeu? Eu não entro em guerra que não é minha. Então eu aprendi a me blindar de tudo isso. Você trabalha numa empresa hoje que tem filial no Brasil todo. Sim, sim. Tem pensamentos diferentes, culturas diferentes. Como é que você administra tudo isso? Uma nordestina que nasceu em Itapipoca, foi criada em Tururu, né? Que gosta do baião de dois, né? Não é isso? Cearense. Como é lidar com tudo isso? E uma mulher à frente dos negócios e tem um sócio que é um cara extremamente famoso, uma águia nos negócios, um cara empreendedor ao extremo. É verdade. Sim, eu sempre procurei viver no meu espaço, né? Primeiro, em qualquer situação. Eu acredito que respeitar o espaço do outro não tem nada de melhor e mais saudável, né? Vivo numa corporação se tratando do meu ambiente profissional, onde eu faço parte de um grupo, né? Onde eu faço a gestão de uma empresa e aí tem o CEO que faz a gestão da outra junto com homens, né? Então só tem eu, quando a gente está na reunião de gestão, só tem eu de mulher. Mas o respeito que eu procuro ter por eles e deixar cada um na sua área, trabalhar do seu jeito e acrescentar quando eu posso, eu acredito que eu tenha buscado esse discernimento ao longo dos anos, né? Eu já fui muito de brigar. Eu lembro que há um tempo atrás, lá na empresa, via pessoas de outros setores que não eram meu, sendo que eu não concordava com a postura do gestor, com a situação que tinha acontecido, e eu ia lá e brigava. Brigava mesmo, me posicionava, porque eu não concordava com aquela situação. E muitas vezes eu buscava brigas que não eram minhas. São as famosas guerras que não são que suas. não são minhas. Então fazia muito isso, assim, de ir lá, de às vezes bater de frente. E aí a vida ensina, né? Quando a gente procura estudar, quando a gente procura estar com pessoas que estão no nível maior que o nosso, né?
de entendimento, de discernimento, as mentorias, os treinamentos que eu fiz, me fizeram chegar hoje onde eu participo da nossa reunião de gestão, e eu tenho humildade suficiente para pedir ajuda, inclusive, para os superintendentes da outra área que trabalham com outro produto. E quando eu acho pertinente, entrar com alguma opinião, levar alguma solução para a reunião. Hoje, graças a Deus, em alguns momentos, eles me pedem a opinião. E aí isso foi muito trabalhado, questão dessa maturidade. Porque às vezes a gente bate em situações que nem valem a pena, por pessoas que não valem a pena, né? E dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, onde hoje a GFT tem mais de 100 colaboradores, né? Tem a outra empresa tem 3 superintendentes, tem o Léo como CEO, a gente precisa ter muito cuidado, né? Para que não choque as informações, ou as opiniões, ou as divergências de opiniões. E isso foi trabalhado em mim, exatamente de analisar as brigas que eu ia buscar, ou travar, as lutas que eu travava, que não eram minhas. E às vezes deixava de olhar o próprio negócio, né? De olhar a minha própria equipe, muitas vezes. Então, isso foi um esforço que eu fiz, porque eu não gosto de injustiça. Eu sou aquela pessoa que, se eu ver uma pessoa sendo injustiçada, eu tenho vontade de ir lá Mas eu aprendi também que nem toda verdade deve ser dita, né? Que eu não sou a dona absoluta dela. Então, essa maturidade, Paulo, acredito que talvez ela tenha vindo de uns 5, 6 anos para cá. Mas ela me fez crescer bastante. E fez com que hoje, quando eu participo das reuniões com aqueles homens, né, a minha presença ela seja importante, porque, como eles dizem, a Meline tem sempre algo a acrescentar, né? O meu olhar, talvez, de mãe, de esposa, de gestora, durante muito tempo, com relação às equipes que tinham na empresa, a minha equipe ela foi considerada a melhor equipe lá da empresa, exatamente por esse cuidado. A gente tinha um cuidado na segunda-feira de alinhar o que precisava ser alinhado, a gente ainda faz isso, né? Alinhar o que precisa ser alinhado, ajustar o que precisava ser ajustado, não ter palavras soltas, né? Tentar evitar ao máximo a fofoca ali no meio da gente para que isso não nos causasse dano. E aí a gente foi alinhando e isso foi sendo referência para os outros setores da empresa. E hoje, graças a Deus, a gente trabalha nessa harmonia. Fácil, não é, mas é possível, totalmente. Teve algum momento que você duvidou de onde você chegaria? Sim, teve sim. Exatamente quando eu pedi para fazer a mentoria, né? Eu já te conheci do mercado. E aí eu estava naquela de eu já tenho tantos anos de mercado. Mas peraí, vamos lá. Você tomou uma decisão, mas quando você veio até a mim, você já tinha... eu me lembro bem que você teve o primeiro contato comigo numa palestra onde eu não fui o palestrante, foi o primeiro contato. Sim, foi. Eu estava sem voz, e aí eu convidei uma pessoa do meu time e eu simplesmente falei por 5 a 8 minutos. Sim. Me lembro que foi online... Foi improvisado, existia um estúdio, um backdrop atrás do backdrop tinha as bonecas das minhas filhas na pandemia. E aí aí depois você foi minha aluna. Foi quando eu estava tirando a minha certificação de corretor. Isso. E mais na frente a gente trocou alguma ideia num café que eu lhe encontrei, aí você me colocou para a gente dar o treinamento de inteligência emocional para a empresa toda, Brasil todo. Sim. E aí você chegou e teve um ato que poucos empresários, poucos executivos têm de humildade, que é: eu preciso de ajuda. Sim. Eu preciso crescer, eu preciso ir mais longe. Aí você chegou num momento onde o coach é muito falado,
de que não serve, de que é charlatão. Sim, E é eu verdade. acho que para todo profissional, seja corretor de seguro, coach, médico, dentista, existe o bom, o fraco e o péssimo, É. né? E você pediu porque você queria avançar, Uhum. né? E ali você disse que foi um momento que você pensou em desistir? Foi ali que você... Foi porque, assim, eu lembro, não sei se você vai lembrar, mas no momento que a gente estava fazendo aquele, o treinamento que era de inteligência emocional com a equipe toda de gerente comercial e tal, lá Uhum, da empresa, eu estava pedindo uma direção a Deus, para onde ir, o que fazer. Por quê? Eu já tinha eu já tinha toda uma experiência no mercado de seguros, tá? Tinha tirado a SUSEP, então naquele momento já tinha tirado a minha SUSEP. E aí, como gestora da GFT, o que é que eu pensei? Aqui só tem uma opção: ou eu me torno sócio dessa pessoa, porque eu não vou empurrar ele da cadeira, ele é o fundador da empresa, né? Tem um super competência para isso. Aonde toca o negócio vira ouro, eu diria assim. E aí eu diria, ou eu vou me tornar sócio, me sentar do lado da cadeira, ou então eu vou sair e buscar um outro negócio, uma outra oportunidade, porque eu já estava me sentindo estagnada. E aí eu comecei a orar, a pedir direção de Deus. Meu Deus, eu queria alguém, eu queria fazer alguma coisa, não sei o que eu vou fazer. E durante aquele processo, lá do processo de inteligência emocional, que já tinha feito outros treinamentos de inteligência emocional, inclusive, me despertou exatamente pela história. O livro que eu li, que foi o livro que você entregou lá no início da nossa inteligência emocional, a história que a gente tinha, uma história muito parecida, né, de vida, assim, de escassez, né, a gente está no segundo casamento, enfim. E aí, naquela hora, eu disse, é o Paulo Neme. Vou pedir ajuda para ele. E ainda tinha, mais uma vez, a prova social. Você tinha feito o mesmo trabalho com outro profissional que eu conheço. Então, eu disse, não, eu preciso. E eu disse, por que que você vai precisar me ferrar a pergunta, né? Por que que você quer fazer o processo de coaching? E aí eu falei exatamente isso. Eu estou aqui. Na época eu estava mais ou menos, eu estava há 8 anos, eu acho, 7 anos. E eu quero me posicionar para ser sócia dessa empresa. Eu não tenho mais para onde ir. Ou eu monto meu negócio, ou eu vou abraçar a oportunidade, porque ainda recebo muitas propostas do mercado de seguro, ou eu vou me tornar sócia dessa pessoa. E foi aí que realmente foi o momento em que eu fiz o processo de coaching e me veio a... Não, aqui é onde eu tenho que ficar. Eu preciso ficar aqui. Vai ser para sempre. Ninguém sabe, porque sabe que a uhum, vida, né, como diz um grande cara que eu sigo bastante, igual o Flávio Augusto, ele diz que estabilidade não existe, né? é. Então, até o momento, eu estou muito satisfeita, mas foi naquele momento que eu pensei em desistir, em sair, porque eu tinha recebido uma proposta também muito boa. Eu estava em dúvida se eu ia ou se eu não ia, se eu ficava ou se não ficava, mas eu não conseguia me posicionar, não sabia como me posicionar. Quem não se posiciona é posicionado. Na realidade, tudo que você tem é alugado. Primeiro, o corpo não é seu, Sim. é de Deus, né? E você tem que cuidar muito bem dele. Se você come muito, você engorda. Se você come pouco, você emagrece. Se você malha muito, você fica sarado. Então você tem que pagar um preço todo dia para isso. A casa que você mora, por mais que seja quitada, ela é alugada. Uma tempestade derruba, um incêndio destrói. Então, para tudo na vida, a gente tem que pagar um preço. E nem todo mundo está disposto a pagar um preço de investir o que você investiu. Uhum. Tempo, recurso financeiro, dedicação, história. Você acredita hoje a gente tem uma taxa de feminicídio gigantesca no Brasil. Hoje a gente tem uma taxa de divórcio muito grande. As pessoas acreditam que casamento é liga o botão, casou, desliga o botão, descasa. É verdade. Né? Isso tudo afeta e sempre a mulher no mercado de trabalho,
ela ainda sofre um monte de discriminação. Né? O que dizer hoje para essa mulher que eu ouvi hoje de manhã de uma mentorada que ela disse: eu jamais vou ser dona do meu próprio negócio. Eu quase que boto a mão na cabeça e digo assim: meu Deus, ela causou trauma, mas que a gente pode desconstruir, né? O que dizer para uma pessoa hoje que está querendo virar sócia de uma empresa ou que está querendo abrir uma empresa? Se você tivesse que pegar aquela Meline do passado e dar um conselho hoje. Primeiro eu diria, sim, que quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Isso é fato. Eu sabia onde eu queria chegar, mas eu não sabia como. Isso também é fato. Sabia aonde eu queria Você chegar. queria subir a montanha, só não sabia não sabia como escalar a montanha. Exato. Então, o conselho que eu daria, tanto para essa mulher que está ouvindo, que tem medo, que tem receio, primeiro eu não consigo, eu não posso. A gente pode tudo, desde que a gente esteja disposto. Se eu estiver disposta a me esforçar um pouco mais, eu consigo, inclusive, sair daqui, de onde eu estou atualmente, e ir para um outro negócio, desde que eu saiba onde eu quero chegar. E eu esteja perto ou busque as ferramentas corretas que possam me ajudar. Então, todo o processo que eu vivi durante o meu posicionamento, durante a minha vida toda, eu sempre procurei estar perto de quem tinha algo para me dar. Durante algum período da minha vida, Paulo, eu fui julgada por dizer isso. Eu não quero estar perto de quem não tem nada para me oferecer. Porque as pessoas interpretavam de uma forma onde elas me onde viam você fosse interesseira. Uhum. Mas, na verdade, se eu falar isso simplesmente não quero estar perto de quem não tem nada para me oferecer, cada um vai interpretar da sua forma. Mas a minha forma de enxergar isso eu não vou estar perto de quem realmente não vai me fazer evoluir. Eu não quero uma amizade que não acredita no meu potencial, que não me coloca para frente, e vice-versa, né? Eu não quero uma amizade com uma pessoa que não tem os mesmos valores que os meus, né? Eu não quero estar numa empresa que não tem os mesmos valores que eu acredito, que eu quero levar. E os profissionais da mesma forma. Então, eu acredito que se essa pessoa está querendo virar a chave, primeiro ela precisa saber o que ela quer da vida. E segundo, ela precisa procurar as ferramentas e as pessoas certas para ajudar. No momento em que eu precisei me posicionar com relação ao meu profissional, eu fiz a mentoria com você, depois já fiz outras, depois já fiz outros treinamentos, outros cursos, e sempre buscando estar perto de quem realmente podia. Eu quero estar perto de quem é mais inteligente do que eu. Acabou-se. É por aí. Numa mesa onde você tem 10 amigos, os 10 estão concordando com o que você fala, tá alguma coisa errada, né? Eu tenho um grupo de amigas, né? Que a gente é amiga há bastante tempo. E, gente, eu preciso ser criticada. Porque eu não quero que vocês só digam que tá tudo lindo. Eu não gosto. Porque isso pode trazer pra gente uma zona de conforto, né? Você falou algo que mais atrás, que assim, quando você correu risco de vida, você sempre acreditou na providência de Deus, porque Deus tinha um propósito na sua vida. E eu também já tive em risco de vida, né? Quando eu me separei do meu primeiro relacionamento, eu fiz parte, né? Eu sou parte da estatística dessas mulheres que sofrem com a separação e o marido não aceita, o companheiro não aceita. Então, fui ameaçada, mas em nenhum momento daqueles quase 2 anos em que eu sofri essa perseguição, eu perdi a fé. Eu não deixei de trabalhar, eu não deixei de criar as minhas filhas, eu não deixei de entregar o resultado. Tanto que nesse período, eu gosto sempre de falar que, assim, quando você sabe que Deus é providencial, quando Ele tem um propósito e Ele te entrega a promessa e você crê, o resto é com Ele.
Nesse ano, acho que foi 2017, eu estava sofrendo essa separação difícil, essa perseguição mesmo. E foi um ano onde eu ganhei campanha de seguradora, viajei, minha primeira viagem para fora, que eu ganhei da seguradora. Ganhei algumas viagens para cá, para dentro do Brasil. E eu lembro que nesse período, a própria delegada da Delegacia da Mulher, ela chegava para mim e dizia assim: você precisa ir para o abrigo. Ninguém vai saber onde você está, você não precisa dizer para ninguém. Só que eu tinha que abandonar tudo. Eu tinha que deixar o meu trabalho, eu tinha que deixar os amigos, ninguém ia saber onde eu estava. Eu ia pegar uma mala com roupa, as minhas filhas, e ia para um abrigo onde as mulheres que estão em risco de vida, elas vão. E aí eu dizia, não vou fazer isso não, porque Deus me prometeu que o opressor não ia tocar na minha vida. E todo mundo temia pela minha vida naquele momento. Todo mundo temia pela minha vida. Promessa de Deus para Abraão. Mas a promessa de Deus era que o opressor não ia tocar na minha vida. Mas a gente precisa ter cuidado, né? Ele disse que não ia tocar, mas eu não precisava estar ali a todo momento exposta. Então eu tinha também o meu momento de estar mais reclusa, vivendo ali eu disse que eu vivi um luto, e fazendo o que eu podia com as armas que eu tinha. Então, falando para a mulher que hoje sofre com relacionamento abusivo, que hoje está sendo perseguida, o que foi que eu fiz? Eu fui na justiça. Era a única arma que eu tinha. Primeiro eu fui falar com Deus, eu fui ter com ele, entregar para ele a minha causa, que poderia resolver no campo espiritual. E aqui na terra, no material, eu fui buscar a justiça. E graças a Deus, pela honra e graça do Senhor, eu não entrei na estatística da mortalidade, né? Mas do relacionamento abusivo eu tenho muitos BOs, muitos mesmo. Eu digo que eu tenho uma coleção de boletim de ocorrência. Mas toda vida que isso acontecia, que vinha uma ameaça, que vinha uma situação, eu realmente ia na justiça e Deus proveu no momento certo, né? Tudo que ele prometeu naquele momento, ele cumpriu. E então, a fé, junto com a ação, ela faz com que a gente consiga chegar onde a gente quer, alçar os voos que a gente deseja, né? Deus me fez a promessa e eu fui agindo, como eu falei no início, né? O esforço-te que eu te ajudarei. Então, eu confiei na promessa, eu confiei no que Deus tinha para mim e não parei, porque a vida ela não acontece quando a gente está parada, né? Deus não trabalha na inércia, ele trabalha no movimento, né? Ele precisa que eu esteja em movimento para que o milagre aconteça. E assim como se você não tem a mesma fé que a gente tem, não compartilha da mesma fé, mas você precisa se movimentar, né? Você precisa estar preparado. Quando eu conheci o Paulo, de fato, eu estava me preparando para a oportunidade. E aí, quando a gente fez o coaching, o processo de coaching, aí eu me senti preparado, ou seja, a oportunidade estava lá na frente. Também era uma promessa do Senhor, né? Chegar onde eu cheguei. Então, mas eu precisava estar preparada. E aí, o meu conselho esteja preparado, procure estar perto de quem pode te acrescentar, estude, leia bons livros, tire um tempo para cuidar de você, né, do seu emocional, do seu corpo. É super importante você estar bem com você mesmo para que você consiga alcançar os seus objetivos. Um sonho. Um sonho. Meu Deus. Difícil, viu? Um sonho. Um sonho. Eu acredito que profissionalmente seria o meu próprio negócio, só meu, né? Seria esse negócio onde eu... Você se enxerga assim, aquela equipe que você montou? Que ela é sua cara. Eu consigo me enxergar, mas assim, eu quero um negócio onde eu consiga... hoje eu procuro mais tempo
para a minha família. Então, quero um negócio onde eu consiga ter esse tempo. Tô trabalhando para isso. Certo. Um desafio. Um desafio, desacelerar, com certeza. Tá o pé no freio de vez em quando. Você já acorda no 220? Já acordo. Pensei que era só eu. Não, eu já acordo, eu sou aquela pessoa que toma café cedo, não sou aquela, porque geralmente quem não acorda, às vezes você tá acordando, meu marido que diz que ele acorda em cima da moto indo pro trabalho, que ele vai de moto pro trabalho, né? Eu não, eu já acordo já ligada, muitas vezes faço café, vou ler a Bíblia, leio meu livro, e aí já começo a vida dessa forma. Então, meu maior desafio é realmente, e me incomodo, desacelerar. Eu ficar parada me adoece. Como é que vai ser, então, esses 4 meses com a Maria Helena? Eu vou tentar, porque assim, quando eu tive o Samuel, foi minha última gestação, eu fiquei 2 meses mais off, e os outros 2 meses eu fiquei, mas eu trabalhei de casa, continuei dando atendimento. Então, eu vou tentar fazer com que com a Maria Helena eu consiga realmente me desligar mais tempo. Mas, assim, me conhecendo um pouco, acredito que o online eu vou dar o atendimento. Assim, ó, o que você falou um negócio interessante, que às vezes as pessoas dizem, mas não falam, né? Eu sou um ex-tímido, e outro dia a pessoa se acabou de rir, porque ele me fez uma pergunta, eu disse, cara, eu nunca vendi um livro meu. Tô sendo sincero, eu nunca vendi um livro meu, nunca. Eu nunca cheguei e disse, olha, esse livro é bom, você tem que comprar, é tanto, nunca. Ele para minha surpresa, quando eu lancei o livro, eu fiquei um pouco decepcionado, porque foi prometido uma fonte, saiu outra, foi prometido uma textura, saiu outra, enfim. Só que a pandemia fez eu enxergar que o livro podia mudar a história de vida de algumas pessoas. Quando eu recebi um e-mail de um cara no Rio Grande do Sul que tinha comprado pela Amazon. E quando eu recebi o telefonema de uma faculdade que queria usar o capítulo 3 e precisava da minha autorização para usar em sala de aula, e era online para quase 2.000 alunos, eu disse, caramba, eu tenho que correr agora para lançar a versão digital, terminou indo para o audiobook, enfim. Só que no livro eu falo que você não pode dizer, você tem que fazer. Eu sempre acho que primeiro você tem que fazer para depois ter. E eu fiquei bastante feliz quando eu estava numa empresa e a menina disse assim, olha, Paulo, você ganhou uma fã. Eu disse, mas por quê? Porque você faz o que você fala. Eu disse, como assim? Ela, olha a foto que está aqui no meu telefone. Tinha um colega dela que já tinha passado pela turma, ela tinha comentado, ele fez, tô com ele aqui no café da manhã e mandou a foto. E eu sou uma pessoa muito grata a Deus. Eu orei para estar aqui com você antes de entrar, eu orei para que Deus me desse o discernimento para lhe fazer as perguntas certas, para que você tivesse leve. Eu orei para todos que estão aqui para que a gente tivesse uma tarde maravilhosa. E eu oro por cada comida que eu boto na boca, por cada folha de pagamento que eu pago, sim, por cada conta que a minha empresa honra, por cada compromisso meu, eu sempre oro, e estando em qualquer lugar. Por mais que a Bíblia diga que a hora que você tem que falar com Deus seja no quarto trancado, a hora de agradecer, a hora de oração é no quarto trancado, né? Mas o agradecer, você tem que construir esse hábito. Sim. E ele tirou uma foto minha, olhando para o prato do café da manhã e agradecendo a Deus. Eu vejo que você é muito grata por tudo que você passou. Você não... Tem até uma pergunta que eu faço sempre, que eu fiz na primeira sessão com você. Qual é a história que você conta da sua história? Me conta a tua história em 4 capítulos, né? Faço aquela ferramenta. Sim. E eu noto hoje em você uma pessoa leve, uma pessoa grata, uma pessoa que tem uma tranquilidade, uma fé inabalável. A gratidão
ela é um hábito. Você constrói ela todo santo dia, agradecendo, e você se torna grato. O fato de agradecer na sua vida sempre por tudo que você teve, até naquele momento que você saiu lá de Itapipoca, que foi para Tururu, que tinha uma vida escassa, em nenhum momento que eu tive com você nesses 4 momentos, ou em sala de aula, ou na inteligência emocional, ou na mentoria da sua equipe, ou com você individual, eu nunca vi você reclamar de absolutamente nada. Tanto é que quando eu conheci seu marido, eu disse a ele, cara, você tem uma pérola, você tem uma joia, você tem uma pedra de diamante na mão. E ele disse assim, eu sei disso. É muito bom quando você tem a pessoa que você ama, que reconhece quem você é. Né? E você tem uma equipe que te honra. Você tem colegas no mercado que te ligam para pedir opinião. Hoje você é uma referência. Como é na sua cabeça aquela meninazinha de Tururu, a Meline que é hoje, e o sonho de ter o próprio negócio? Paulo, eu fiquei 3 situações, né? Mas eu fiquei bastante emocionada, assim, porque a palavra gratidão, para mim, ela é algo que eu acordo e durmo agradecendo. Até pelos dias difíceis. Eu sei que tem que poderiam ser piores, né? O reclamar é o clamar 2 vezes pela situação. Então, o motivo, e eu estou trabalhando isso, inclusive, o motivo muitas vezes de eu me afastar é porque eu tenho dificuldade na fragilidade, de me mostrar frágil, porque eu tento ser essa pessoa, né, me esforço para ser essa pessoa forte. Então, peraí, não é fácil. Vamos fazer uma sessão de coach de novo. Você tem medo da vulnerabilidade? Eu tenho... na verdade, não é que eu tenho medo da... Não sei se seria um medo, né? Mas eu tenho bastante receio de me mostrar vulnerável. Tenho muito receio mesmo. Estou exercitando. Então, eu estou fazendo esse exercício de falar para o meu marido, às vezes, quando estou com um pouco mais de dor, para os meus filhos que eu estou precisando de um pouco mais de sossego, falo para minha equipe. Estou exercitando, mas eu tenho a tendência a me afastar, porque as pessoas, elas me veem muito como uma super mulher, aquela super força, né? Super potência. Mas é isso que você transparece para as pessoas. Então, assim, a gratidão, ela faz parte de mim. Eu tenho certeza que eu exalo gratidão, porque para uma pessoa que veio de onde veio, passou por toda a história de vida que eu passei, eu não ser grato, não seria... Acho que essa pessoa, se fosse eu, assim, teria noção do que é a vida. E eu tenho muito a agradecer, muito. Eu tenho uma família, o meu sonho era ter uma família, e hoje eu tenho a minha família do jeito que a gente sonhou, tanto eu como meu esposo, né? E a gratidão, ela gera frutos. Ela gera realmente... eu digo que você ser grato é você semear todo dia uma boa semente que ela vai te gerar frutos. Você nem percebe, mas ela está gerando frutos de alguma forma. E a outra pergunta? Como é que você se enxerga que você criou laços na sua equipe? Laços emocionais, liderança. Você exerce hoje um papel fundamental, até mesmo você me mandou uma mensagem do crescimento que você teve de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. Foram crescimentos assim enormes, né? Sim. E para mim, eu confesso que assim, poxa, eu me sinto bem quando a pessoa investe R$1 comigo e ela ganha 3. Sim. Eu me sinto muito bem. Mas me sinto muito bem quando a pessoa também é grata, que não foi eu que ensinei, eu só fui o instrumento. Mas como é na sua cabeça hoje fazer essa disrupção daquela menina que era CLT, que virou empresária, de um dos caras mais bem-sucedidos hoje no Brasil, para sair do cara mais bem-sucedido no Brasil, para montar seu próprio negócio e enfrentar tudo de novo?
Eu acredito muito no próximo passo, né? Assim, por mais que você esteja feliz, eu estou feliz ali naquela Porque você tem relação. espaço para crescer na empresa que você está hoje no Brasil Sim, todo, concorda? sim, Tem concordo, espaço para você subir e escalar, concordo. né? Mas ainda assim, existe o meu tempo que é dedicado àquele negócio. Por mais que eu tenha o meu negócio, dentro do que eu estou querendo trabalhar, eu vou ter que dispor esse tempo, mas ainda existe uma cobrança, porque o negócio do seguro ele é totalmente 100% tocado por mim. Então, eu tenho que estar lá dentro, né? Eu acredito que todo negócio, você como empresário, você sabe que, por mais que a gente tenha uma equipe competente, líderes competentes, pessoas ligadas a gente que são braços chaves, né? Eu tenho um braço muito forte comigo, que eu entrego de olho fechado Mas pelo que eu conheço do Léo, você não sai dali, de não. não sei. Mas assim, Deus tem reservado boas promessas para mim, sabe, Paulo? E tudo é no tempo dele. Eu preciso estar preparada, Uhum. porque dentro do meu propósito de oração, dentro da minha fé hoje, eu quero trabalhar, mas eu quero ter mais tempo para minha família, para os meus Uhum. filhos, sabe? Agora vem a pergunta bem que eu segurei para o final, né? Eu lhe encontrei próximo do Natal numa festa, numa zoada danada, e a gente estava numa festa de um parceiro em comum, uma empresa que eu dou consultoria, e você falou que estava com um projeto para mulheres, que você tinha em mente, que você estava sentindo esse chamado. Conta um pouquinho. Paulo, desde toda a minha trajetória de vida, né, principalmente no casamento que não foi bem sucedido, nas escolhas que eu fiz, principalmente por ter saído da casa onde eu estava para entrar nesse relacionamento e muitas vezes como uma válvula de escape, porque não estava tão bom, e aí eu achei que o casamento ia ser a saída, eu vejo que muitas mulheres também passam por isso, né? Às vezes sai da casa do pai e entram no relacionamento como fuga, estão num relacionamento difícil, não conseguem achar uma saída, muitas vezes são acomodadas por alguns benefícios que o próprio governo entrega. Uhum. A questão da fé, da espiritualidade, eu acredito que quando a gente passa por momentos difíceis, a gente precisa estar bem espiritualmente para poder passar por essas situações. Então, ano passado, eu comecei a fazer uma outra mentoria com uma pessoa em busca de um propósito. Certo. E esse propósito, ele me fala muito para trabalhar com mulheres e também casais. Uhum. Porque hoje eu tenho uma história de vida que teve altos e baixos, mas eu consegui chegar nesse conforto de vida que algumas Uhum. pessoas buscam, né? Eu costumo dizer que a minha avó, que me criou, ela tem 89 anos. E das últimas vezes que eu fui no interior, todas as vezes ela me disse que se orgulha de mim. Porque ela teve 7 filhos, fora os netos que ela criou. Eu sou uma das netas que ela criou. E desses que ela criou, eu sou a mulher que conseguiu conquistar o carro, a casa, que os filhos estão bem encaminhados, estão seguindo ali o caminho, que está no casamento bem-sucedido e que tem essa vida mais centrada, sabe? E o casamento, a gente hoje, eu e meu esposo, a gente é referência para muitos outros casais, né? Nós vivemos nessa harmonia onde nós respeitamos o nosso espaço como casal, como indivíduo, né? Os nossos filhos nos olham como referência. Meu esposo pegou a paternidade das minhas 2 primeiras filhas para ele, e ele é referência para elas. A minha filha mais velha tem 18 anos e ela fala muito isso. Mãe, eu não quero qualquer pessoa, eu quero uma pessoa que vai me tratar como o René lhe trata. Então, a gente não está no nosso dia a dia brigando porque eu não organizei a casa no final de semana, eu não tive tempo de fazer certas coisas.
a gente está ali buscando o nosso alinhamento de uma maneira muito sábia. Então, esse ano, eu quero sim trabalhar, falar mais para as mulheres. Tive a oportunidade no ano passado de participar na igreja que eu congrego de um café, onde tive a oportunidade de falar um pouco do meu testemunho de vida, de superação e de milagre que Deus fez. E esse chamado, esse propósito, ele também está sendo construído exatamente a partir do processo de mentoria. Assim como eu fiz o processo de mentoria para me posicionar profissionalmente contigo, eu estou buscando uma mentoria, fazendo uma mentoria para me posicionar no meu propósito de vida pessoal. E é esse, levar um pouco da minha experiência como mulher que teve que criar 2 filhas durante parte da vida dela sozinha, que teve que trabalhar, que teve que deixar elas, às vezes, com um, com o outro, porque não tinha uma pessoa certa para cuidar, mas que voltava para casa ali com sustento, e eu nunca precisei voltar para casa de qualquer parente meu para pedir o leite, para pedir alguma coisa. Deus supriu, claro que ele usou muitas pessoas para me ajudar nesse processo, mas a gente conseguiu vencer. Eu falei isso, mandei umas fotos para minha sogra, a mãe do meu esposo, esses dias, e ela disse assim: eu tenho vontade de chorar, porque tá tudo tão harmonioso. A foto, a minha família, né, os meus filhos e meu esposo, a gente estava tão harmonioso. E aí eu falei para ela exatamente isso, que eu vou falar: Paulo, eu tenho vivido as promessas do Senhor na minha vida. Pelo esforço, pela fé, por tudo que Ele tem feito na minha vida, foi entregue através dessas promessas. De pessoas que chegaram, pessoas que foram usadas como você, que com certeza foi usado por Deus para me ajudar. Então, todo o processo que eu vivi, ele vai servir, e já serve, eu tenho certeza que já serve, porque quando eu tenho a oportunidade de compartilhar, quando eu vejo que alguém está precisando que eu compartilho, alimenta de alguma forma aquela pessoa e fortalece. Então vai ser dessa forma. Caramba, você é uma inspiração. Muito obrigado. Eu confesso que eu não poderia fazer o primeiro episódio com um convidado que não fosse você. Te admiro, te honro, te respeito como mãe, como ser humano, como profissional, como amiga. Às vezes a pessoa acha que o cara tem um pouco mais de conhecimento em autodesenvolvimento, que o cara tem um pouco mais de estrada. Nós estamos no final de fevereiro, eu já tive Sim. mais de 40 empresários comigo. Eu não tive férias esse ano. Mas teve um momento da minha vida que eu estava extremamente fragilizado. Extremamente. E as pessoas acham que você não tem seus pontos de vulnerabilidade, né? E você enxergou nos meus olhos. Eu acho que você enxergou nos meus olhos. Muitas pessoas perguntaram: Paulo, o que é isso? Que machucado foi esse? Mas você enxergou nos meus olhos. E eu me lembro que você olhou para mim, pegou na minha mão e disse assim: ó, vai passar, tenha fé em Deus. E aquilo ali, eu digo que muitas vezes é o Espírito Santo que coloca aquela pessoa na sua frente. Sim. E eu não gosto de jurar porque não é de Deus o juramento. Mas eu não queria ir para aquele jantar, eu fui obrigado pela posição, por ser empresário, pelo porte do evento. E você foi uma salvação para me dizer aquilo, né? Eu tinha passado 2022, já estava na 3ª cirurgia. Eu tinha passado o que passou na Covid. Para você ver como você age na vida das pessoas. Então, assim, o fato de você estar aqui hoje, eu quero honrar por toda a confiança que você me deu em te ajudar a conseguir o seu principal objetivo de carreira e te agradecer como pessoa, como amiga, que é uma pessoa que eu sei que já orou muito por mim. Sim, e que ora por mim. Certeza. E pode ter certeza, o seu nome na minha casa é um nome íntimo. Hoje está todo mundo sabendo que você vai estar aqui, está todo mundo torcendo pela Maria Helena, a gente quer ver esse rostinho, que Deus te abençoe, que Deus te dê toda a iluminação que você sempre teve, sempre à vontade, e acima de tudo, que você
se aproxime cada vez mais de pessoas que também acreditam em Deus. Amém. Tá? Amém. Muito obrigado de coração, obrigado pro pessoal aqui e é isso. Eu que agradeço, quero muito agradecer pelo convite, fiquei de fato muito honrada quando recebi o convite. O cuidado, o tempo, esse momento que Deus preparou para a gente é um momento, eu tenho certeza que especial. Não foi a Meline que lhe entregou a palavra, mas assim, a honra, a glória é para Ele mesmo, é para Deus. Nós somos apenas instrumento, eu sou instrumento, quero continuar sendo. E como eu lhe falei, assim, acredito muito que o Café com Neime, né, o podcast, ele vai alcançar muitas vidas. É o E nosso eu sei objetivo. que o seu propósito é esse, alcançar outras vidas. Então, eu quero agradecer e eu hoje declaro que o seu podcast, que o seu propósito, ele seja alcançado com sucesso, com a graça do Senhor e que ele lhe use abundantemente, com muita sabedoria e discernimento, para alcançar outras pessoas. Com certeza, fico feliz, conte comigo. Você também é referência para mim, com certeza, porque é uma pessoa forte, uma pessoa que, quando precisa reconhecer, reconhece, e está em evolução sempre. É o que eu vejo. Hoje eu vejo o Paulo em constante evolução, em constante mudança e sensível, muitas vezes sensível, ao chamado que Deus tem para você, porque Ele tem. Viu? Obrigada. Eu Deus que te lhe abençoe. agradeço. Um beijo grande. Beijo.